Pronto, podemos começar. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Conforme o horário que cada um for assistir. Estamos aqui mais uma vez nesse domingo no nosso projeto Prata da Casa, hoje com a versão Minas Gerais, e agradecendo principalmente a presença de todos vocês nesse dia diferenciado, né? Que para cada um simboliza de uma forma diferenciada o dia de hoje. Então, primeiramente, muito obrigada pela presença, pela participação. E agradecendo principalmente a nossa parceira aqui, a Célia, né? Hoje nós estamos brincando aqui de Célia Maria Célia, mas Célia das Graças Campos, nossa querida parceira aí da comunidade de Minas Gerais, formação do Helper 3, cada um conhece, H3, desculpa, H2, estou falando da minha parte. Mas, primeiramente, agradecendo a presença de vocês nesse projeto diferenciado que foi feito para vocês. E convidamos a todos para continuarem assistindo aí, acompanhando a rede social. Temos uma previsão aí na próxima quinta-feira, dia 13 de novembro, com o nosso projeto Prata da Casa Brasil. Então acompanhem que estaremos divulgando aí a programação. E passo a palavra para Maria Célia, minha parceira, para seguir com as apresentações. Obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço também a presença e a gente segue com a coordenação da Ivone, né? Esse projeto Prata da Casa Minha. Hoje, com Célia das Graças Campos, que vem dar o seu tom, a sua voz, sua cor a esse projeto, trazendo, enriquecendo a partir da sua interpretação de um tema muito fundamental no Pathwork, que é imagens. Então, ela vai compartilhar com a gente como que as crenças são formadas na infância e que como as emoções ainda guiam a nossa vida adulta, né? Nossas escolhas e nossos relacionamentos. E ela também vai compartilhar a possibilidade de solução dessas crenças, à luz dos ensinamentos do Pathwork. É uma alegria, então, séria, te receber. Nós passamos a palavra para você. Ok, antes de tudo, muito obrigada a todos pela presença nessa linda tarde de domingo, 2 de novembro, finados, uma data tão expressiva para todos nós, eu acredito, porque nos faz refletir sobre a nossa finitude, sobre a impermanência da vida, mas que essa reflexão não sirva para nos entristecer, e sim para nos alertar da necessidade de nos aprimorarmos, de nos purificarmos, nos tornarmos seres humanos melhores para uma vida plena, não é? Já que a vida é impermanente, que seja plena. Então, eu quero agradecer muito aos meus colegas do Password que escolheram estar comigo aqui hoje, conosco aqui hoje. Quero agradecer aos meus amigos e familiares queridos, que mesmo tendo pouco ou até mesmo nenhum contato com a metodologia do Password, disseram sim ao meu convite e estão aqui hoje. Eu espero que a mensagem reverbere em todos, mensagem que será passada, que reverbere em todos. Um agradecimento especial a Ivone, presidente do Instituto, e minha querida professora. Agradecimento muito especial à Celinha, à Flávia, que a Celinha, inclusive, me acolheu na casa dela. Eu estou aqui na casa da Celinha. Estão me dando todo o suporte, me deram e continuam me dando todo o suporte para que eu leve adiante esse convite que eu aceitei com tanta alegria, mas que é bastante desafiador para mim e, ao mesmo tempo, muito edificante. Muito edificante. Eu estou muito grata e muito feliz por estar aqui. Então, com essa energia, e para que possamos dar início aos nossos trabalhos, eu vou sugerir uma pequena harmonização com o intuito de nos fazer presentes
deixando lá fora aquilo que não vai nos servir nesse momento e nos sentindo inteiros aqui. Então, eu convido a todos para se sentar, para que se assentem na sua poltrona, na sua cadeira onde escolheu. É, assente, sentindo o peso do corpo, todo o peso do corpo no assento da cadeira, localizando os isquios, esses dois ossinhos que nós temos na base da coluna, procurando sentar sobre os isquios, porque no momento que a gente senta sobre os isquios, a nossa coluna naturalmente se verticaliza, e é muito importante isso para que exercitemos a nossa presença. Então, vamos nos assentar sobre os isquios, apoiar os dois pés no chão, de preferência descalço, para sentir o contato da terra, contato do piso com a planta dos pés. Isso certamente vai fortalecer nossa presença. Fechar os olhos, eu convido a todos para que fechem os olhos, para que possamos fazer uma ligeira harmonização. Então, nesse estado de conforto, vamos fazer 3 respirações completas, trazendo o ar da base da coluna até a base da clavícula e expirando isso na expiração, levando da base da clavícula até a base da coluna, a expiração mais lenta que a inspiração. Ao final de cada expiração, inclusive, procurando contrair um pouco o abdômen, de modo que todo o ar velho saia. Tudo aquilo que não serve mais está para fora. Então, vamos lá. As 3 respirações, fechando os olhos. Inspira profundamente. Expira com um tempo maior do que a inspiração. Esvazie-se, se liberando de todo o ar velho. Novamente. E uma última inspiração completa. E ainda de olhos fechados, nesse estado de presença que nós nos encontramos, eu quero convidar a todos para que manifestemos a nossa gratidão aos nossos entes queridos, aos amigos e mestres que já não se encontram mais neste plano e que participaram tão efetivamente de nossas vidas. Um agradecimento especial aos nossos entes queridos, aos entes mais próximos, que participaram da criação das nossas imagens e nos ajudaram a fazer com que elas se aflorassem, pois só aflorando essas imagens é que podemos fazer o nosso trabalho, nos purificar e nos tornar seres humanos melhores, mais livres, livres das amarras, plenos para a vida. Eu quero agradecer à egrégora do Patchwork e aos seres de luz que me acompanham, que têm me orientado ao longo dessa trajetória no Patchwork. Sou muito grata por todo o apoio e guiança que eu tenho recebido. E quero agradecer e convidar cada um para que agradeça ao ser de luz que os acompanha, o eu divino que reside em cada um, que possibilitou a cada um que estivesse aqui nesse momento para juntos refletirmos sobre esse tema de tamanha relevância, que são as imagens. Então, nesse estado de gratidão, vamos fazer uma última expiração, inspiração e expiração, e abrir os olhos e dar início ao tema. Vamos dar início com uma historinha. Era uma vez, como toda boa historinha começa assim, né? Era uma vez, há muitos e muitos anos atrás, há muitos e muitos anos atrás, uma
uma criança, uma menina, que vivia no pequeno propriedade rural com seus familiares, um local bastante isolado, é, uma vida muito, muito difícil. E em função desse isolamento e dessa precariedade de recursos, essa menina não tinha condição de frequentar a escola local, a escola da comunidade local. Então, como a sua irmã mais velha tinha alguma formação em magistério, a solução encontrada foi que essa irmã fosse até essa escola, recebesse o material didático e ministrava as aulas para essa criança em casa. E assim seguiu 1 ano, 2 anos, nesse formato. E nessa trajetória surgiu o dia da primeira Eucaristia da menina, que era um acontecimento assim ímpar na vida daquela menina, naquela vida tão simples, tão sem atividade, sem possibilidade de lazer. Então, chegar o dia de uma primeira Eucaristia, um grande acontecimento na comunidade, para ela era um grande show, a possibilidade de um grande espetáculo. Porém, quando essa menina se preparou, a mãe pegou as orientações e a preparou para ir para a cerimônia. Quando essa menina chegou no local da cerimônia, ela teve um choque, porque ela percebeu que na cabeça das demais meninas, das demais crianças, tinha uma coroa que era a coisa mais linda que ela já tinha visto na vida, com as flores mais perfeitas que ela já tinha visto na vida. Enquanto que na cabecinha dela, a coroa dela era apenas um pequeno pedaço de arame que a mãe encapou com um papel de qualquer jeito, colocou umas bolinhas de papel e, e colocou na sua cabeça para que aquilo fosse a coroa. Pois bem, diante daquele choque, essa menina se congelou, ficou petrificada. É, a partir de então, sempre que ela se lembrava daquele evento, a única memória que ela tinha era da coroa. Ela não se lembrava de mais nada da primeira Eucaristia. E ela seguiu pela vida, se mudou para a cidade, começou a frequentar a escola da cidade e, curiosamente, ela passou a ser alvo do bullying de todas as crianças, de todas as meninas, por mais que ela se esforçasse e se vestisse, achando que estava devidamente vestida. Ela chegava nos lugares e recebia bullying como se ela fosse a pessoa mais inadequada. Ela se sentia, reforçava mais ainda aquela sensação dela de inadequação e de não pertencimento. Então, essa menina cresceu, entrou para o mercado de trabalho, conseguiu um bom emprego, conseguiu bancar suas roupas legais, direitinho, tinha toda a condição de se vestir adequadamente para todos os eventos. Porém, quando ela chegava nos eventos, continuava aquela sensação de não pertencimento, de inadequação. Qualquer comentário que alguém fizesse para ela se sentia ofendida, da mesma forma que ela se sentiu quando sofreu os bullying lá na infância. E o pior, ela mesma cuidava de se auto-boicotar. Ela mesma, mesmo tendo as roupas, tendo toda a indumentária, por exemplo, quando ia para algum evento, para uma viagem, ela mesma cuidava de criar essa situação, colocando na mala, fazendo a mala de qualquer jeito, não cuidando dos detalhes, não cuidando de nada. Chegando nos lugares, ela se via a pessoa mais inadequada, mais mal vestida, mais não pertencente àquele cenário. E assim, ela seguiu pela vida, e assim, eu conto para vocês que essa menina sou eu. Essa é uma das minhas imagens, quase parafraseando o rei Roberto Carlos. Esse cara sou eu. E essa é uma das minhas imagens, mas a história não termina aí. No decorrer da, do desenvolvimento do tema, a gente retoma. A historinha da coroa. Vou chamar assim, a historinha da coroa. A, a primeira tela, por favor. Então, vamos entrar ao tema propriamente dito
né? As imagens, como se formam, se incorporam, moldam as nossas vidas e o trabalho segundo a metodologia do Password. Bom, então primeiro vamos ver o que é uma imagem. A origem da imagem é a dor real sofrida pela criança, porque a dor que aquela menininha sofreu quando, o choque que ela sofreu quando ela viu aquela aquela que a coroinha dela era tão esdrúxula, perto daquela perfeição, que a criança vê tudo assim, né, tudo pintado com tintas fortes. Então, para ela, as demais eram as coisas, as demais coroas eram as coisas mais lindas do mundo, verdadeiras obras de arte, enquanto a dela era apenas um amontoado de papel. Então, isso foi um choque real. E a criança, de fato, sentiu uma dor, porque não podemos esperar que a criança consiga elaborar os elementos, né, de modo a ter um raciocínio e entender que aquilo não seria o fim do mundo. Não, para a criança, aquilo mesmo retirou o seu chão e desorganizou todo o seu mundo, né? Então, isso gerou uma forte impressão na alma daquela criança, que fez com que ela generalizasse. Quando ela chegou ali, se sentiu tão desigual, tão diferenciada, ela a partir daí generalizou. Então, eu sou, eu não pertenço, eu sou inadequada, então o mundo é assim mesmo, todo lugar que eu chegar, eu vou ser inadequada, as pessoas vão rir de mim. E isso também aí já estou entrando na conclusão errônea, né? Que o mundo é cruel, as pessoas são más, a minha mãe que deveria ter cuidado da minha roupa como deveria, não fez. Então, se a minha mãe não fez, eu não posso esperar esse cuidado de ninguém mais. E eu esqueci de mencionar que essa criança ouviu quando a mãe, percebendo o quanto estava em desarmonia com as demais, a coroa da filha, ela comentou com a professora e a professora disse: Mas por que que você não me falou que eu teria feito para ela? Então, isso ainda reforçou mais ainda esse conceito da criança, porque a mãe não teve o cuidado. Então, se a mãe não teve o cuidado, eu não sou digna de cuidado, ninguém mais eu não posso esperar cuidado e atenção de ninguém mais. Então, isso tomou uma forma rígida e é a própria imagem, não é? Então, na palestra 38 do PSOR, é falado é, essa frase que eu achei muito expressiva. O, o que vem na. O que a pessoa sente naquele momento. Eu não quero o risco da vida. Eu não quero a dor da vida. Consequentemente, eu atraio essa conclusão que parece para mim ser a salvaguarda contra isso. Qual que foi a conclusão? Então, o mundo é cruel mesmo, ninguém vai me dar atenção, as pessoas estão prontas para me fazer bullying. Essa é a conclusão que a criança é, chegou com o intuito de se proteger, né? Dentro daquela concepção limitada da criança, foi essa conclusão foi tomada para se proteger. A próxima? É, então, como é que nós podemos reconhecer a presença de uma imagem em nós? Quais são os indícios? A boa notícia é que todos nós temos imagens, em maior ou menor grau, nessa ou naquela área, enfim, todos nós temos. A única exceção fica por conta dos seres iluminados que vieram nesse plano para cumprir missões específicas, né? Eu acho que não é o caso de nenhum de nós, mas enfim, todos nós temos imagens e existem indícios da presença dessas imagens. Um deles é não conseguimos superar algumas de nossas faltas. Por maior que seja o nosso esforço consciente, a gente faz em determinadas áreas da nossa vida, a gente tem a melhor das intenções, trabalhamos, fazemos terapia, nos esforçamos, mas fica
como um disco arranhado e a gente não sai do lugar. É repetição de certos incidentes na nossa vida, criação de um comportamento ou reação emocional. Criação de certos incidentes. No caso da menina, ela começou a ser vítima de bullying, né? Todas as coleguinhas apareciam, "Ah, olha lá, a Jeca, olha lá", alguma forma de bullying, né? Porque, seja pela postura, porque a menininha já chegava nos lugares encolhidas, sentindo que não pertencia, seja pela postura, seja porque internamente ela emanava aquela energia que atraía essa forma de reação, né? Então, os incidentes iam sempre se repetindo e, criava um padrão de comportamento, que é de sempre estar ali recolhida. Isso é um exemplo, né? Tem vários outros, né? Outro indício são as reações emocionais. O que que é uma reação emocional? São aquelas reações desmedidas que às vezes a gente tem. A pessoa fala uma coisa, a gente vai com 10 pedras na mão e depois a gente mesmo se assusta, não é? Ou vice-versa, às vezes a gente fala uma coisa inofensiva e a pessoa reage assim de uma forma totalmente agressiva e descabida. Então é bom a gente ter atenção para isso, que podemos olhar que aí tem uma imagem. É, Atração outro indício é a atração de acontecimentos externos que parecem ser atraídos por um imã. Eu já mencionei aí, a menininha parecia que atraía eh, outras crianças para fazer bullying, para provocar bullying, né? Parece que eram atraídas por um imã, mas na verdade era a energia de não pertencimento, de, de inadequação que atraía essas situações. Próximo. Outro indício é que naquela área da vida que a gente tem uma imagem, a vida não flui como deveria. A pessoa se desenvolve em várias outras áreas da vida, nessa vai super bem aqui, vai super bem ali, mas naquilo ali fica agarrado, né? E aí vem a revolta contra a vida e contra Deus, porque a gente tem que achar um culpado, né? Isso é inerente ao ser humano. É muito mais fácil encontrar um culpado para os nossos desabores, né? Isso é da natureza humana. Então, se alguma coisa está travado, podemos olhar que naquela área da vida tem uma imagem. Enquanto isso, a gente percebe pessoas próximas a nós, às vezes com padrões éticos muito inferiores aos nossos, que deslancham naquela área. A gente, como assim? Mas é porque aquela pessoa, naquela área específica, ela não tem uma imagem, ela pode ter em outra, mas naquela ela não tem, e aí a vida flui como deve ser. O próximo slide. Como se forma uma imagem? Qual o mal-entendido básico da vida na Terra? Tudo parte da nossa concepção de que a vida deve ser 100% prazer. E aí tem duas explicações, uma pela teoria reencarnacionista, segundo a qual o ser, quando está pronto para reencarnar, no período que antecede a reencarnação, está levitando ali naquele universo de total abundância, sem qualquer embaraço, sem qualquer impedimento aos seus desejos, tudo fluindo harmoniosamente bem. E aí a pessoa encarna e se depara com a vida como ela é, e, e aí começam os embates, e com isso a contrariedade dos seus desejos, do seu anseio de 100% de prazer, 100% de aprovação, e aí começam a surgir as imagens. Mas você não precisa acreditar na teoria reencarnacionista para entender esse conceito, porque a psicologia moderna também traz explicações. Pela psicologia moderna, essa ideia errônea de 100% prazer
vem daquele estado de plenitude que a gente vivia no ventre da mãe, que ali era tudo perfeito, aquele líquido morninho, aquele conforto de estar o tempo todo naquele líquido, naquele ambiente silencioso, perfeito, sem nenhuma contrariedade. Quero alimentar, bem o alimento. Quero isso, quero dormir, bem, não tem nenhum embaraço ou qualquer dos anseios, né? Então, na palestra 41 é dito isso, que a criança ela só tem é, é, sentimentos primitivos mesmo, só concepções, conceitos bem primitivos. Ela conhece o amor e o prazer quando a sua vontade é satisfeita. Ela conhece o ódio, o ressentimento e a dor quando sua vontade não é satisfeita. Então, é 100-100. Ou eu sou 100% atendido e sou 100% feliz, ou não sou atendido, tem algum embaraço, recebo alguma contrariedade, e aí é, é 100% dor. Não tem nenhuma gradação, é preto ou branco, sem gradação de cores. Então, vamos mais alguns exemplos da concepção 100-100 e, e das consequentes conclusões errôneas que vêm daí, né? Vamos imaginar é, um cão, esse ser maravilhoso que são os cães, que uma vez foi queimado pelo fogo e a partir daí desenvolveu um pânico do fogo. Fogo, ver fogo significa dor. Fogo é dor. Já um outro cão, talvez vivendo até no mesmo ambiente, para ele fogo é prazer, prazer supremo. Por quê? Quando o seu dono chega em casa ao final do dia, quando chega do trabalho, ele acende a lareira ou a fogueira, seja o que for, e naquele momento, falei em cachorro, os cachorros começaram a latir lá fora. E naquele momento, é, o dono tem todo o tempo para ele, então vai fazer afago, vai dar toda a atenção para ele. Então, para esse outro cão, o fogo é 100% prazer. Levando para uma criança, para o universo infantil, imaginemos uma criança que foi tomar banho, um bebê, foram dar banho no bebê e tiraram da água, a água estava acima da temperatura certa. E aí essa água machucou a pele da criança e desenvolveu um medo tremendo nela de a imagem de que banho significa perigo, significa dor. Essa criança cresce enquanto os pais a obrigam para tomar, obrigam a tomar banho, aquele sufoco, aquele desespero, e ela se transforma num adulto, e como adulta ela pode escolher tomar banho ou não, ela não toma. Só que ela não toma e aí ela começa a ser rejeitada dos ambientes. Chega nos lugares, todo mundo a rejeita por causa dos odores, né? Então ela desenvolve uma pseudo-solução, que é para evitar a dor, ela não toma banho, mas isso tem uma consequência, não é? Tem uma consequência nas relações sociais dela. E quando ela resolve tomar banho, ela desenvolve sintomas inexplicáveis pela medicina convencional, né? Eu conheci uma vez uma pessoa que tinha alergia com a água. Se tivesse morna, de morna para fria dava alergia. É algo assim, como assim ter alergia de água? Água pura dava alergia, né? Jamais isso vai encontrar explicação na medicina convencional. Bom, então, é, vamos ver a questão seguinte, que é a questão da paralisia diante dos conceitos ordenados da criança. A menininha, quando viu a discrepância da sua coroa com a das demais colegas, ela se paralisou, né? É normal a pessoa se paralisar diante de um choque. E essa paralisação não é só física, é paralisação, estagnação das emoções, estagnação da consciência naquele aspecto da personalidade. Então, naquele aspecto da personalidade,
ela continuou sempre criança, continuou sempre a menina, tendo as mesmas reações de uma criança. Quando alguém fazia algum comentário sobre a roupa, ela já reagia como reage uma criança, uma reação emocional, né? Então, a consciência fica paralisada, a mente não cresce como uma planta que tem as suas raízes cortadas. E aí eu coloquei o exemplo de um bonsai, porque eu achei esse muito apropriado, porque um bonsai é aquele estereótipo de uma árvore, né? Um bonsai de uma. Eu não gosto de bonsai, acho uma aniquilação. É, se imagina um bonsai de uma romã, um bonsai, olha que bonitinho, tá dando fruto, mas é só um estereótipo, aquilo ali não, só mostra dá uma ideia do que poderia ser, da exuberância que poderia ser aquela árvore, né? Aquela árvore, aquela planta, o que for, né? E assim é a pessoa no local da imagem, a estagnação da consciência ao estado infantil. A próxima, as correntes de força e o processo de purificação. Vou começar lendo um trecho da palestra do Pessoa, número 153, que diz que a substância da alma é uma usina elétrica de energia de um poder muito superior ao que o homem seja remotamente consciente. A ação, segundo a imagem, faz a usina ser usada negativamente. Isso não é só na metodologia PESO, que a gente pode ver em vários estudos da ciência quântica, o poder do pensamento, né? O quanto de energia nós somos capazes de gerar dentro de nós. A gente pode ver isso muito claramente naquelas áreas da nossa vida que não há uma imagem, como as coisas deslancham. É como se houvesse um gênio quando você pensa na coisa e a coisa já se materializa. É quase isso, né? É, é muito real isso. Eu acredito enormemente nesse conceito. Só que onde a gente tem uma imagem, essa usina de força vai se movimentar negativamente, vai se movimentar em sentido contrário. O que que significa? Por exemplo, eu quero um parceiro amoroso. Por mais que eu me esforce para encontrar um parceiro amoroso, que eu me cuide, toda a minha energia vai estar rodando em sentido contrário, vai estar sinalizando para o sentido contrário, de forma que as coisas não fluem, não se encaixam. A pessoa quer um trabalho, se esforça, tem um currículo maravilhoso, mas toda a sua energia gerada pela imagem vai correr, vai fazer com que tudo flua em sentido contrário, de modo que ela não atinja aquele objetivo, né? É, e também é importante a gente lembrar que a imagem não dissolvida atrai crescentes desafios, atrai as crises, porque o universo é cosmos e não caos. O universo é harmonia, né? Vamos imaginar os astros girando, girando, no universo, tudo gira harmoniosamente, sem o menor embaraço, sem se chocar um com o outro, tudo fluindo, a natureza ao nosso redor. A gente vê uma seca, aí cai uma chuvinha e de repente tudo se transforma, tudo se restaura. É o cosmos. Então, quando a gente, com uma imagem, a gente trava a harmonia do universo dentro de nós, em nós, que nós somos o universo, vem a consciência universal com um desafio. Para que, não porque tem um Deus malvado lá no céu nos castigando, não. É para que a gente acorde e faça restabelecer a ordem natural, porque nós somos feitos para fluir na vida, para viver nessa harmonia, né? Então, vem uma crise, se você atua nela, resolve, ótimo, retoma o fluxo normal da abundância, da harmonia. Se você não atua, vem uma crise ainda maior,
e outra maior, e outra maior, até culminar com a maior das crises nesse plano, que é a morte física, né? Pode culminar com a morte física. A gente pode ver algumas situações assim, não é difícil perceber. A próxima. Ah, e também deixa eu só fazer um comentário sobre essa questão das crises. Tem uma palestra do Pessoa que fala maravilhosamente bem desse tema, que chama o significado espiritual da crise. Eu recomendo que todos leiam. A próxima. Não há imagem positiva. Aí vamos extrair um trecho da palestra 38 do Perswork. Pensamentos, sentimentos e atitudes que estão desconectados com a imagem fluem harmoniosamente com essas forças e correntes divinas, adaptando-se espontaneamente à necessidade imediata e mudando de acordo com a necessidade do momento e da situação. Então, se não há imagem, tudo flui, né? A gente dança conforme a música, aparece um pequeno embaraço, a gente não fica ali agarrado, travado. Não, a gente flui, permite que a vida flua. Então, logo, imagem é sempre algo negativo. Se não é uma boa lembrança que a gente tem, que não é uma imagem, que não é nada estagnado, não é nenhuma energia travada, estagnada. Acho que eu estou falando um pouco rápido, talvez eu esteja falando um pouco rápido. Então, eu não sei se nós vamos. Eu gostaria muito de abrir ao final para a gente discutir, mas se não houver tempo, vou sugerir que cada um utilize o chat, faça os registros de possíveis perguntas, possíveis comentários, e em algum momento a gente podemos ver isso juntos. Se eu não tiver tempo de ver hoje, eu vejo no momento posterior e respondo a cada um. Combinado? A próxima. Eu estou falando rápido porque o tema é muito vasto e a intenção é de tratar de todo o conteúdo que eu me propus. Então, vamos às pseudo-soluções que a criança encontra na hora quando forma uma imagem. E essas pseudo-soluções são as causas de todas as nossas dores e conflitos. Não é a imagem que causa todas as dores e conflitos. A menininha sentiu aquela dor profunda no momento da discrepância da sua coroinha com as demais, porém, a maior dor que passou a moldar a sua vida, ela passou a sentir daí para frente, foi em função da pseudo-solução que ela criou. O que foi essa pseudo-solução? Já que o mundo é cruel, já que as pessoas me desqualificam, já que eu não pertenço, já que a minha mãe não cuida de mim, eu não posso esperar cuidado de ninguém, então eu vou criar o meu próprio mundo. Eu vou me retirar, eu vou me cercar, eh, eu vou ser autossuficiente, eu me basto e eu vou me isolar, né? Obviamente que isso não funciona, obviamente que é uma solução eh, que vai trazer muito mais dor do que a própria dor, né? Mas é isso que acontece em função daquela concepção do sem-sem. Como eu não obtenho a felicidade do meu jeito, como eu não tenho 100% de aprovação, 100% de prazer, então eu vou criar essa situação de forma que eu mostre para as pessoas que eu me valho, que eu me basto sim, que eu sou foda sim, que eu sou autossuficiente sim. Esse é um exemplo, tem vários outros, cada um pode ir pensando no seu, se é que ele possa ser acessado nesse momento, né? Então é isso, é a tentativa frustrada de obter 100% de felicidade leva à provocação de 100% de infelicidade com o intuito de provar o controle da vida, né? Então, eu quero ser 100% feliz, 100% aprovado, quero chegar no lugar, a criança queria chegar naquela festividade e ser o centro das atenções, ser tudo perfeito, como não obteve, tirou a conclusão, e
Então, a solução para que eu controle a minha vida é me isolar. Com isso, ela cria a infelicidade, né? Então, ela passa a gerar 100% de infelicidade, não de forma consciente, mas a vida, no decorrer da vida, ela vai tendo provas disso, né? Tem um outro exemplo, para não ficar só no exemplo da coroinha, vamos pensar num exemplo de uma pessoa, de uma moça que vai sair para um primeiro encontro, né? Surgiu um pretendente e essa pessoa vai sair para esse encontro. Tudo combinado, tudo arranjado, e a pessoa se prepara, mas no momento de sair para esse encontro, começam as dúvidas. Ai, meu Deus, será que ele vai. Será que ele vai me atender? Será que ele vai ser bacana? Será que ele é isso? Será que é aquilo? Será que ele vai me trair? Porque afinal os homens sempre traem. Será que não seria melhor eu ficar sozinha mesmo para eu me, me proteger? Os homens sempre traem vem de eventual imagem que essa pessoa tem de que todos os homens traem, né? Viu na infância a mãe sendo traída e tirou essa conclusão. Então, essa pessoa até que vai, essa mocinha até que vai para o encontro, porém, ela vai com todas as pedras na mão, né? Vai com um pé na frente, um pé lá e outro cá, né? E aí o encontro pode até resultar no namoro, mas vai ser aquela coisa truncada que certamente não vai deslanchar. Ao passo que se ela fosse livre de imagens, deixando que tudo fluísse, deixando tudo fluir como tem que ser, aceitando as próprias imperfeições, aceitando as imperfeições do outro, afinal ninguém é perfeito, nesse plano ninguém é perfeito, né? A relação poderia fluir, né? Até que o amor poderia ser eterno enquanto dure, né? Podia ser eterno enquanto durasse, como diz o poeta, né? Porque temos que lembrar da impermanência da vida, mas enfim, iria enquanto durasse, seria bom, seria eterno, né? E aí é importante a gente lembrar que o medo da dor é o pior, é pior do que a própria dor. Esse medo que a criança sente da dor que faz ela criar todas essas pseudo-soluções é muito pior do que a própria dor, né? Até na dor física a gente pode perceber isso. Por exemplo, você tem um dentista, você tem um exame médico, você sofre horrores na véspera, quase tem um parto na véspera, de medo, né? Chegando lá, se você consegue relaxar, você pensa, nossa, é só isso. Mas, porém, se você não consegue relaxar, você, é claro que vai doer muito mais do que deveria, né? A gente tem que lembrar que é impossível estar nesse plano sem dor, faz parte da condição humana. Se a gente permite que as coisas fluam como tem que ser, você desenvolve essa capacidade de relaxar, não ficar feliz, não é isso, não é ficar feliz com a dor, né? É aceitar, né? Aceita que dói menos, é mais ou menos por aí, né? Tem um livro maravilhoso que eu li um tempo atrás, que fala aí dessa capacidade do ser humano o potencial, né, que nós temos dentro de nós para desenvolver essa tolerância à dor, né, no caso a dor física. O livro chama O Andarilho das Estrelas, mostra um cara que, baseado num fato real, que o cara era torturado, mas ele desenvolveu tantos recursos dentro dele que durante a tortura ele torturava os torturadores, porque por mais que eles tentassem, ele mantinha aquele olhar impassível, assim, porque de fato ele não estava, não era falsidade, de fato ele aprendeu a lidar com a situação e aquilo não o atingia. O Andarilho das Estrelas, Andarilho da Luz é aquela empresa, né? Andarilho das Estrelas, o nome do livro, se alguém se interessar. A próxima é ainda dentro desse tema das pseudo-soluções, nós temos a autoimagem idealizada, o eu idealizado, né? O nosso desejo de comandar para obter 100% de aprovação
100% de prazer é tão grande que, então, já que não me dão, já que o mundo é imperfeito, já que as pessoas me contrariam, meu pai e minha mãe não agem como eu quero, meu pai e minha mãe não são perfeitos como eu gostaria, né? Essa é eu não, acho que eu não mencionei, essa é uma das razões que faz a criança desenvolver essa imagem, né? Vem da crença de que os pais são perfeitos, e aí no momento que acontece a primeira amostra de que não são, como seres humanos que são, a criança desenvolve, então, se meu pai e minha mãe não são perfeitos, então ninguém mais é perfeito, generaliza, né? Então, diante desses embaraços sofridos pela criança, ela pensa: mas tem uma saída. Se eu for 100% perfeito, eu vou obter o que eu quero. Eu vou comandar, todos vão fazer o que eu quero, né? E aí, seguimos pela vida de acordo com a personalidade de cada um, atuando, ora na submissão, ora na agressão, ora na desistência, gerando que a gente chama de máscara do amor, do poder e da serenidade. O que que é isso? Principalmente para quem tem pouco ou nenhum contato com a metodologia do Password. A submissão faz gerar a máscara do amor, que é aquela pessoa que transpira amor. Olhem só como eu sou boazinha, olhem só como eu amo a todos, como eu sou digno de amor. Qual que é o desejo por trás disso? É subjugar o outro naquela vitimização, naquela postura de perfeição dentro do amor, subjugar o outro a fazer o que ela quer. Quem tem uma postura, uma personalidade mais agressiva, sim, então se o mundo não quer me dar 100% de aprovação, não quer me dar 100% do que eu quero, tudo bem, eu consigo na marra. Aí a pessoa sai com a máscara do poder, sai tratorando tudo pela frente. A última, a personalidade é da desistência, né, que por sinal é a personalidade lá da menininha. Já que o mundo é cruel, já que as pessoas são más e vão me boicotar, vão me fazer bullying e tal, vão rir de mim, eu não pertenço, então eu vou me retirar, eu vou desistir, eu desisto dessa vida em comunidade e me retiro. E é a máscara da serenidade. Olha como eu sou impassível, olha como eu sou serena, olha como eu sou que eu estou acima do bem e do mal. Então, é claro que eu estou pintando com tintas fortes, é claro que a gente tem mesmo na, na nossa alma esses atributos legítimos e genuínos, porém, o que nós estamos tratando aqui é daquela parte criada dentro daquele cenário doentio, né, gerado pela imagem, que, que é uma pseudo-solução com o intuito de obter a perfeição, de obter a aprovação do mundo a qualquer custo, obter 100% de aprovação, nem mais nem menos, né? 100% de aprovação. E também é importante saber que, em maior ou menor grau, todos nós temos essas três características na nossa personalidade, né? Vai ter uma delas uma delas nós escolhemos como nosso instrumento para obter 100% de aprovação, tudo que queremos. A próxima. Então, vamos ao trabalhando a imagem. Segundo a metodologia do Passwork, o trabalho deve ser feito com os sintomas e não sobre os sintomas. O que que é um sintoma? Nós já vimos, né? É a nossa capacidade, a nossa incapacidade de superar certos defeitos e atitudes, por mais boa vontade que a gente tenha. A gente faz terapia, peleja, faz um curso aqui, outro ali. E agora sim, agora eu resolvi essa questão. Vem uma situação, a gente pensa que estou curado, mas logo em seguida vem uma reincidência. A gente percebe que aquilo foi apenas temporário, né?
A repetição de certos incidentes da nossa vida, né? Nós já tratamos disso, a reação emocional também nós já vimos, né? Aquelas reações desmedidas. Então, onde a gente vê isso, isso é um sintoma, então, o, o, o que que é trabalhar sobre o sintoma? É pegar trabalhar sobre o sintoma, é apenas pegar aquele sintoma e trabalhar, entender intelectualmente, né? É claro que o entendimento intelectual vai trazer algum alívio, vai, mas não resolve, né? Porque a raiz permanece. A raiz do problema permanece. O desaparecimento do sintoma será apenas temporário. E eu lembro sempre de um exemplo que a Ivone nos deu numa aula há muitos e muitos anos atrás, sobre um cara que procurou terapia porque ele fazia xixi na cama. Passaram-se 10 anos, ele ainda em terapia, encontrou um amigo e o amigo. E aí, fulano, resolveu o seu problema de xixi na cama? Ele resolveu, eu não resolvi não, mas agora eu sei explicar direitinho por que que eu faço xixi na cama. Então é isso. É, a gente consegue explicar, né, no intelecto, é claro que traz algum certo alívio, mas a raiz da questão está lá, né? E o trabalhar com o sintoma, que é a forma indicada pela metodologia do PSWOR, é um trabalho árduo, de fato, é árduo porque nós vamos buscar, antes de mais nada, trabalhar na busca da imagem, né? E essa imagem, ela não chega espontaneamente. Não basta a gente estalar o dedo, eu quero lembrar qual foi a imagem lá daquela que gerou esse sintoma em mim de me retirar e tudo. Não chega espontaneamente. São anos e anos de trabalho, e é claro que a cada etapa, a cada passo que a gente dá, vem um alívio, porque a gente faz uma analogia com a cebola, cada casca da cebola que você tira, você se sente aliviado, mas a cebola tem muitas cascas, então é necessário ir aprofundando, aprofundando, não é? Então, essa imagem, a imagem não chega espontaneamente porque ela está escondida lá no mais profundo do nosso inconsciente, né? As conclusões e generalizações que a criança fez da vida foram afundadas. Tudo aquilo que nos provoca susto, desagrado e vergonha, a gente afunda no inconsciente. É mais fácil, é uma questão de sobrevivência até. A vergonha, no caso da criança, vem em função da sua imagem, da sua percepção estreita da vida, ela acha que aquilo é exclusivo dela. Ela acha que aquela situação só aconteceu com ela, só os pais dela que são imperfeitos. Todos os outros pais são perfeitos. Olha só, todas as mães das outras meninas cuidaram de fazer a coroa delas, a mais linda do mundo. Só a minha mãe que não, né? Então isso vem uma profunda vergonha. Olha, todas essas meninas se sentem pertencentes ao contexto. Só eu que não pertenço, né? Então, isso é fácil a gente perceber. Acho que é fácil lembrar de situações que já na vida adulta a gente compartilhando algo da nossa vida com algum amigo e tal, e quando a pessoa eh, faz alguma declaração que a gente percebe que ela também passou por situações iguais, a gente fala, nossa, que alívio, né? Eh, Porque a criança acreditava que aquilo era só dela. E também um elemento muito importante que nos faz levar para debaixo do tapete essas imagens é a sobreposição do conhecimento intelectual sobre o emocional. A gente vai crescendo e começa a entender tudo, a explicar, ter explicações lindas, maravilhosas, intelectuais, né, de tudo. E aí aquela sensação da pobre da criança para de fazer sentido, né? Em tese, né? É, porque a criança acha que é ridícula, se sente ridícula de estar tendo aquele pensamento tão desproporcional.
Só um minutinho aqui, um problema, um ligeiro problema técnico. Pronto, obrigada. Pois volta, por favor. E, e essas imagens, esses fantasmas escondidos lá debaixo do tapete, nos porões do inconsciente, quanto mais escondido, mais ele se fortalece, né? Mais se torna um monstro. Isso é fácil a gente perceber. Quanto mais a gente desconhece uma situação, mais ela nos assusta porque é forte mesmo, se fortalece mesmo. A gente como é que você vai combater um inimigo que você não conhece, não é? Quanto mais escondido, mais se fortalece. Próximo, 8. Quais os atributos necessários ao trabalho com imagem, né? Como eu disse, é um trabalho árduo que pode levar tempos, e para isso a gente precisa de lançar mão de alguns atributos, que os primeiros são a humildade saudável e a compaixão para conosco mesmos, para conosco mesmos. A humildade saudável não é aquela humildade piegas. Ah, tenho sofrido, graças a Deus. Não é, Patrícia, minha amiga querida? A sogra dela usava essa expressão e, e a gente brinca muito com ela. Diante de qualquer adversidade, que as pessoas perguntavam para ela, como é que você está? Ela, ai, tenho sofrido, graças a Deus. Com isso, aquela pessoa se sentia a mais humilde, né, a mais eh, temente a Deus, né? Usa-se muito essa expressão nas igrejas, é um ser temente a Deus. Então, não é desse tipo de humildade que nós estamos falando da humildade saudável, que é admitir que nós somos seres imperfeitos mesmos. Tem uma música que fala, sou imperfeito, estou ainda sendo feito, é isso mesmo. Não é também com isso aceitar, cruzar os braços e aceitar passivamente as situações, a- os desafios, não é isso, as crises que nos aparecem, né? E sim usar da humildade ativa, que é entender a minha autorresponsabilidade, que eu posso mudar isso. Isso aconteceu em função da minha imperfeição, eu atraí isso para mim, mas eu tenho dentro de mim as forças necessárias para mudar essa situação. E a compaixão para conosco mesmos. Isso é muito importante, né? Porque a gente tende a ser carrascos de nós mesmos. Como assim? Eu ainda nesse lugar? Como pode? Mas não é isso, né? Não é crucificando, porque naquele momento que você formou a imagem, você era apenas uma criança, não é? Então a cristalização daquela memória e a generalização que decorreu das emoções primitivas da criança, né? E foi o máximo que a nossa consciência infantil conseguiu naquele momento. Foi o máximo. Ela não tinha como elaborar aquela questão naquele momento. E ela foi guerreira, porque ela de uma forma ou de outra, ela conseguiu encontrar uma forma de seguir pela vida, não é? E agora ela tem a adulta para ajudá-la. Depois nós abordaremos isso. É, e é importante a gente ter presente que a nossa imperfeição, muitas vezes, ela é entendida apenas pelo nosso intelecto. Ela não é entendida pelas nossas emoções. Intelectualmente, eu sei que eu sou imperfeita, mas lá no fundo, eu penso que eu sou foda, né? A minha autoimagem idealizada quer, quer passar, quer mostrar a minha perfeição, né? Então, diante da proximidade de uma imagem, sempre que a gente está prestes a, a encontrar uma imagem, vem os mais diversos sentimentos, né?
principalmente a culpa, que a gente pode, às vezes, confundir com humildade, mas não é humildade. Então, a gente deve aprender a fazer perguntas para o nosso inconsciente. Por que eu me sinto culpado por ser falível? Por que essa culpa? E a resposta vai ser sempre essa, vai ser invariavelmente, se a gente for honesto com nós mesmos. Porque eu quero ser mais do que eu sou, mais perfeito e estar num nível superior do que eu estou. Não é? Então, é importante entender esse conceito bem internamente e aprender a investigar os nossos sentimentos, porque a gente sai tratorando pela vida, passando por cima dos nossos sentimentos e muitas vezes nós não sabemos nominar, não é? A gente está sentindo uma raiva tremenda, mas que raiva é essa? De onde veio? E tem que, é importante a gente saber investigar e ir na raiz e de repente a gente vê que não, na verdade não é raiva, é uma dor, é algo do tipo, né? Aprendendo a nominar os nossos sentimentos, a gente faz qualquer trabalho dessa natureza com muito mais facilidade. O outro atributo, já mencionei, que é a autorresponsabilidade, né? É muito importante entender que nós não somos um barco à deriva. Nós não somos, nós não estamos sujeitos à vontade de um Deus que está lá sentado no trono e comanda a nossa vida. Não é isso. A gente, nós viemos dotados de livre-arbítrio e com isso a gente pode escolher um lado ou outro, um bem ou o mal, não é? Fazer escolhas ao longo da vida, não é? Então, é, tomar para nós a responsabilidade por essas falhas e não sair culpando Deus, culpando o parceiro, culpando o pai, a mãe, o governo, culpando o mundo, não é? Porque o erro ou falha do outro somente vai repercutir na minha vida até onde eu permitir. E aí eu gosto muito dessa frase do Sartre, do filósofo francês Jean-Paul Sartre, que fala: o que importa não é o que fizeram com você, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram de você. Essa frase diz tudo, né? Então, passando ao trabalho propriamente dito, de posse dos requisitos humildade, autorresponsabilidade e compassividade, pela metodologia do PSWORK, nós devemos fazer o registro de todos os nossos problemas ao longo da vida. É duro, né? É um trabalho difícil, é mesmo. Pode levar meses, mas se você não fizer, o mundo vai passar, o tempo vai passar do mesmo jeito. E vai passar com você carregando as correntes, arrastando corrente pela vida afora. Ao passo que se você encara e resolve trabalhar, você gradativamente vai superando, vai sentindo alívios, né? E é de uma libertação sem tamanho. Então, vamos fazer o registro dos nossos problemas, registrar mesmo, anotar, das mágoas, desabores, tudo que nos ocorre, que nos incomoda, não desprezar nenhum problema, nenhuma dessas questões, achando que é insignificante, porque pode não ser, né? A gente só vai saber se é insignificante depois de avançar no estudo. Mas então, a princípio, não desconsiderar, porque esses problemas são sintomas das nossas imagens. São eles que vão nos levar, mostrar o caminho das pedras, né? Então, feito esse registro, vamos buscar o denominador comum em todas essas situações, né? Então, assim, aquela mágoa que eu senti de fulano, de onde vem isso? É, é, aquela, aí isso pode casar com outro fato que aparentemente não tem nenhuma similaridade,
Pensando e analisando, a gente vai encontrar denominadores comuns. Por exemplo, em todas aquelas situações, eu me senti inadequada, eu senti uma raiva descomunal, né? Sou naquela situação, eu estou com intolerância às diversas pessoas. De onde está vendo isso, né? Eu desconfio dos homens, eu desconfio das mulheres. Isso, em se tratando de uma relação a dois, de onde vem essa desconfiança de achar que o homem sempre trai, que a mulher sempre trai? De onde vem isso? Feito esse registro, vamos buscar as conclusões errôneas. Encontrei o problema, investiguei um denominador comum e qual foi a conclusão que eu tirei dessa situação, não é? É, diante de uma situação que as pessoas me magoaram, diante de um desabor que eu sofri, o que eu concluí? Ah, todo o mundo é cruel mesmo, todos, todas as pessoas vão nessa questão em particular, todas as pessoas vão me magoar, todas as pessoas vão me desqualificar, não é? É uma conclusão possível de ser encontrada, né? Ou mesmo ficar atenta às reações emocionais, porque elas mostram com bastante, elas podem mostrar com bastante clareza os nossos pensamentos, aqueles pensamentos repetitivos, né, em círculo que a gente tem, né, é, pode muito facilmente nos levar a encontrar essa conclusão errônea. E nesse momento, deixar a criança interna se manifestar, deixar aflorar todas as emoções, as reações a respeito daquele dado problema, sem censura e sem moralização, porque o nosso inconsciente não gosta de moralização. Se a gente começamos a pensar intelectualmente, a enquadrar essa ou aquela emoção, a não, mas isso não é assim, isso é assado, tentando moralizar e censurar, o inconsciente vai travar e não vai nos levar ao ponto que a gente quer, ao ponto que a gente precisa. É, então, feito isso, de novo, formular essas emoções ou reações em palavras concisas. Essa ênfase em fazer registro em palavras vem da necessidade de permitir que aquilo fique registrado mesmo, porque a gente facilmente, se a gente só pensar, a gente pensa hoje, amanhã a gente já esqueceu, não é? A gente tendo registrado, fica muito mais fácil catalogar. E mais, já até existem estudos científicos mostrando que no momento que a gente faz o registro, principalmente o registro manuscrito, o nosso inconsciente entende aquilo como uma valorização, entende que está sendo valorizado, e com isso eles nos mandam mais conteúdos. Então é muito importante vencer essa preguiça, porque de fato pode ser, às vezes, ser meio chato, mas vale muito a pena, né? Então é fundamental a persistência, porque o trabalho é mesmo duro, porque persistindo, a gente vai ver que uma reação leva a outra, até que o círculo se feche, né? Eu sofri esse desabor, isso me levou a concluir isso, e a agir, a ter essa pseudo-solução, fechei um ciclo. E, e aí a gente começa a comparar um círculo com o outro, e com isso a gente coloca esses círculos viciosos em palavras de forma concisas, e daí a gente pode extrair a conclusão errônea em relação a todo esse círculo vicioso. E feito isso, então nós vamos precisar de uma ajuda mais profunda, que pode nos ser dada pela meditação. Existem várias modalidades de meditação, cada um pode encontrar aquela que mais faz sentido para você. Eu, particularmente, gosto muito da meditação transcendental, pela simplicidade,
mas cada um encontra a sua. A prece, se você tem alguma religiosidade, alguma espiritualidade, se você não tem é, um ser em quem você acredita, em outro plano, em outra esfera, em outra dimensão, então peça ajuda ao seu interno, à sua divindade interna, porque todos nós temos, e isso também vem na meditação. Sempre que meditamos, a gente acessa esse eu interno, essa divindade interna, e a gente sempre tem resposta. Isso é infalível, né? Persistindo, que a meditação também exige persistência. E aí, enfim, nós devemos buscar a expressão do inconsciente de várias formas, e uma delas que eu gosto muito, uma dessas formas é os sonhos, porque eu acho que o sonho é uma carta aberta do inconsciente para nós. É claro que muitas vezes ele vem muito enigmático, é preciso um trabalho para decifrar, mas é fantástico, eu sou fascinada. E aí eu vou contar mais um capítulo da historinha lá da coroa. Então, trabalhei bastante durante a formação do patchwork. A cada trabalho era um alívio que eu sentia, era uma força a mais que eu sentia, mas ainda arranhava, ainda tinha coisas arranhando. Continuei trabalhando mesmo depois da formação, e um dia tive um sonho muito hollywoodiano, daqueles sonhos cheios de detalhes e muito enigmático. E a pessoa que estava me ajudando fez várias perguntas, como é próprio de um momento que você está trabalhando com sonhos, né? Você tentar cavar ali no inconsciente o que está sendo mostrado. E a gente não saía do lugar. E aí ela sugeriu que eu fizesse um desenho. Quando ela falou faz desenho, eu falei, ai, que preguiça, porque eu não tenho talento nenhum para desenho. Sempre que me é proposto algum desenho, eu morro de preguiça. Mas fiz lá um desenho sem aleatório, o que deixei a mão seguir o seu curso. Terminado o desenho, ela me disse: olha para esse desenho e me fala a primeira palavra que vem à sua cabeça. Eu olhei, falei coroa. Quando eu falei coroa, a ficha caiu. Aquele sonho estava me dizendo daquela imagem do incidente da coroa sofrido, vivido, não sofrido, vivido por aquela criança, não é? Então, aí, diante disso, além de toda a clareza que é intelectual que aquilo me deu, é, é necessário, ainda era necessário fazer a educação das emoções da criança, né? Porque muitas vezes, né, aquilo que a gente falou de entender apenas intelectualmente, a gente precisa nos educar emocionalmente, né? E então, ah, muitos passos já tinham sido dados, mas ainda tinha mais passos a dar. E aí, a pessoa que estava me ajudando me sugeriu que eu comprasse uma coroa e coroasse a Celinha que ainda vive dentro de mim, naquela circunstância tão presente dentro de mim, né? E isso eu fiz. Procurei uma loja e achei a coroa mais linda que eu podia comprar, uma coroa de princesa, e coroei a Celinha. É, então, assim, para mostrar para a criança que ainda reside em mim, que agora ela não precisa mais ficar naquele papel de vítima, não precisa mais ficar presa naquela imagem, porque agora ela tem a Célia adulta que pode cuidar dela, que pode cuidar das necessidades dela. Então ela não precisa mais se esconder, ela não precisa mais se retirar, ela não precisa mais se sentir não pertencente. Então esse é um recurso que é dado lindamente por é um dos recursos do Password, muito lindo, da metodologia do Password, muito lindos,
que chama Meditação das Três Vozes. É uma oportunidade da gente dar voz à criança, deixar a criança se expressar, e depois o adulto acolher essa criança e colocar, harmonizar a situação para ela, mostrar para ela que não precisa mais ela estar naquele lugar. Ela pode se desapegar daquilo, porque agora ela tem os recursos da pessoa, do ser adulto, né? A próxima. Então, nesse exemplo que eu dei, acho que ficou muito evidente a importância do acompanhamento terapêutico, né? É, por exemplo, no trabalho dos sonhos, é muito difícil a gente chegar a algum lugar sozinho, porque nós tendemos a divagar, né? Eu sonho com, estou namorando um ator de televisão, um ator hollywoodiano, e aí logo eu já penso, olha, está chegando um príncipe na minha vida, coisa do tipo. E na verdade, o que o inconsciente está fazendo é pegar pessoas para representar aspectos de nós mesmos. Tudo que aparece nos sonhos são aspectos de nós mesmos, mas a gente mesmo, para a gente mesmo ver isso sozinho é muito difícil, né? Nós temos uma profunda dificuldade de acessar camadas mais profundas do inconsciente. Nós temos muita facilidade de partir para o auto-engano, de buscar caminhos mais fáceis, né? De negar a nossa autorresponsabilidade. Então, é altamente recomendado um acompanhamento terapêutico nesse trabalho com imagens, que é tão árduo e, ao mesmo tempo, tão libertador, né? É, ele não poderia ser tão libertador se não fosse tão árduo, né? Tudo, né? As coisas, não existe aquela expressão, não existe almoço grátis, né? Então vale a pena pagar o preço. A próxima. Então, com isso nós estamos chegando ao fechamento da que foi proposto. É claro que tem muito mais, isso apenas o que eu me propus a falar aqui dentro desse espaço. O material é riquíssimo. Tem muita coisa, muito conteúdo a ser explorado. Eu esqueci de mencionar, nós utilizamos as palestras do PSWork, número 38, 39, 40, 41 e 58. Mas esse tema é tão rico que em várias palestras a imagem, a figura da imagem é retomada, porque eu considero quase que a figura central dessa metodologia, né? É de fato o que molda a nossa vida, né? Então, como é o processo de transformação dessa intencionalidade negativa, né, que a criança cria no momento que ela cria as pseudo-soluções, ela gera a infelicidade com o intuito de controlar o mundo dela, já que eu vou ser infeliz mesmo, deixa eu mesmo criar a situação, já que o mundo não vai me dar o que eu quero, eu vou ser infeliz, deixa eu mesma dar origem a isso para mostrar que sou eu que mando, né? Para mostrar que sou eu que estou no comando da situação. Isso, como eu mencionei antes, vem do medo da dor, né? Eu não quero passar por isso de novo. E aí vem o orgulho, o medo da dor aciona o orgulho. Ah, é? Não querem me dar o que eu quero? O mundo é cruel? Então, deixa eu mostrar quem é que manda. Deixa eu mostrar que eu tenho domínio da situação. E aí vem toda a criação, todo o processo da intencionalidade negativa. Como transitar dessa intencionalidade negativa para o eu real, para ser quem realmente somos, seres de luz, com todas as infinitas possibilidades do universo ao nosso dispor, né? No momento que a gente começa a trabalhar, começa nesse trabalho
árduo que eu mencionei, né, das imagens, trabalhar as imagens, é, é imediato, assim, a cada passo que a gente dá, a sensação de força é imensa. É, estou sendo avisada aqui que faltam só 5 minutos, acho que é suficiente. A sensação de força é imensa, porque eu passo a entender que sou eu que dou causa àqueles eventos, fui eu que dei causa àqueles eventos dos quais eu acreditava que eu era vítima. Olha só que poder que eu tenho. Então, assim como eu dei causa àquilo, eu posso também dar causa a uma vida abundante, eu posso recriar uma vida abundante, né? Porque nós não somos um barco à deriva. Não há injustiça. O universo é justo, o universo é cosmos. Não é caos. Não há injustiça. E para isso, vamos usar a mente para alcançar novas modalidades de pensamentos. Então, a princípio, a gente usa a mente mesmo, como foi feito lá com a menininha, a Célia adulta comprou a coroa, coroa a menininha, olha, não precisa mais se passar por isso, né? A realidade hoje é outra, aquilo foi legítimo e tudo foi legítimo, mas hoje a situação é outra, né? Então, vamos encontrar a conclusão correta, a princípio, teoricamente. Então, a princípio, a gente encontra teoricamente, depois a gente educa as emoções, né? E aí, como eu mencionei, a meditação das três vozes, que são importantíssimas, que vai nos permitir dar voz à criança e depois fazer o adulto atuar e dizer para a criança que ela não precisa mais daquela situação. A próxima? E aí, na palestra 201 do Password, é dito que o único modo de desmagnetizar um campo de força negativo é estabelecer contato com a sua realidade divina, seu eu cósmico eterno. Todos nós temos um eu cósmico dentro de nós, né? E você deverá ficar muito quieto e voltar-se à sua quietude interna e esperar pela sua manifestação. E essa condição a gente consegue com a meditação, né? Aquietar e deixar que o nosso eu cósmico se manifeste. É, deixar que ele se manifeste. Então, o conteúdo era esse. Nós temos tempo para abrir, me ajude aí. 2 minutos? Então vamos partir para o encerramento, né, gente? Que o conteúdo foi muito longo. Vamos partir para o encerramento rápido. Então vamos, sim, vamos encerrar. Eu vou convidar todos para que feche os olhos, mantenha a coluna ereta, do mesmo modo que nós fizemos na abertura, né? Apoie os dois pés no chão. E então, com essa consciência expandida, diante de tudo que discutimos aqui, cientes de que somos possuidores da coragem e da força necessárias ao nosso processo de purificação, vamos manifestar para nós mesmos nossa intenção de ser a bela pessoa que realmente somos, sem os entraves criados por pseudo-soluções decorrentes da imagem. Sim, nós somos seres do bem e gente foi feita para brilhar, não foi feita para morrer de fome, já dizia o poeta. E eu acrescento que não foi feito para morrer de fome física e nem mesmo, muito menos, de fome emocional. E então, ainda de olhos fechados, vamos para uma oração final, extraída do conteúdo do Password, extraído mais precisamente da palestra 201. Vamos dizer para nós mesmos: Power of existem love poderes is e energias here. internos The que quero power of mobilizar. love is O here now. mesmo eu que agora Power of está you trancado na and hostilidade e reclusão create contém outras maneiras de magic ser, on earth. mais naturais e Power of belas. love Eu is quero here now. manifestar este novo estado como meu Power of estado próprio, now is meu here estado now. inerente.
Assim seja e assim é. E então podemos abrir os olhos, então encerramos por aqui e mais uma vez agradecendo a presença de todos. E quero dizer da minha felicidade, da minha alegria de ter todos vocês aqui. Muito obrigada. Maravilhoso. Muito, muito. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu que Obrigada, agradeço. Que Celinha. aula Maravilhoso. linda. Que Eu que aula agradeço. linda. Gratidão, Obrigada. Celine. Obrigada, Obrigada, gente. Foi Célia, lindo. Obrigada. parabéns. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço, gente. E não, infelizmente não deu tempo de abrir para comentários e perguntas, mas vou olhar depois o chat e a gente conversa. Quem quiser também me chamar no WhatsApp, chamar no privado, Foi estou uma às aula ordens, tá bem bom? completa. Bem completa. Obrigada. Rica em exemplo. Linda, linda, Maravilhosa. linda. Sim, Fechou divinamente, Celinha. Obrigada. Obrigada. sim, obrigada, Célia, obrigada, Ivone, obrigada, Flávia, obrigada a todos. Muito, muito lindo. Gratidão. Obrigado, Célia. Maravilhosa sua aula. Boa noite. Grata, Obrigada. Tocou o grata, coração. grata a todos que vieram. Grata Obrigada. Flávia Obrigada. e Maria Célia apoiando. Grata Célia Campos, maravilhoso. Aula maravilhosa, completa. Deixa eu mexer nessa tela. Obrigada. Muito bom. Muito Obrigada, bom. gente. Mais uma bela oportunidade que o Instituto nos deu. Obrigada a todos. Nossa, E a Célia, Obrigada. ao dizer Obrigada. sim. Obrigada, Obrigada, Ivone, organização. Flávia. Vocês brilharam. Obrigada a todos que disseram sim. Maravilhoso. Mais Maravilhoso. uma vez. Celinha e Lindo. Célia brilharam, viu, Celinha e Bem Célia? completo. É, a dupla Célia. Bem completo. Nada é Obrigado. por acaso. Obrigada, obrigada. Obrigada, querida. gente. Boa Obrigada, noite. gente. Obrigada. Boa noite. Tchau. Boa noite. Beijos. Boa Boa noite. noite, Boa obrigada. Boa noite. noite. Até a Ai, Fiquem próxima. com Deus. Até. se Deus quiser. Boa noite. Eu nem quero sair, viu? Nem eu.